Marlone, vamos voltar lá atrás, lá onde começa a sua história, pelo menos assim, visível, né? Que a tua história começou antes da criação, né? Quando Deus projetou a tua vida. Mas você é fruto de uma situação muito difícil, né? De uma tragédia. Marlone é fruto de um abuso, né? De uma gravidez indesejada. Sua mãe ainda era uma criança. Conta um pouquinho da sua história ali, que eu creio que ali a gente, apesar da tempestade, já vê a ação de Deus transformando maldição em bênção. Na verdade, acho que todos nós não poderíamos estar aqui hoje, mas como eu falei, a bondade de Deus ela é maravilhosa, né? Então, minha mãe, ela tinha 12 para 13 anos na época e ela foi pro... Eu moro numa interior de Tocantins, chamado Augustinópolis, e tem um povoado chamado 20.000, ficam 20 quilômetros ali de Augustinópolis, né? E ela estava a trabalho e tal, e foi com a minha família biológica, e lá tinha outras famílias, né? E foi quando ela conheceu meu pai biológico. E ali ela sofreu o abuso, né? E quando ela teve esse ato, ela meio que foi, né, tipo, meio que obrigada a falar que ela que quis fazer o ato. Meio que a família também excluiu ela, porque você sabe que naquela época os pais eram bem rígidos, né? A criação bem rígida. E geralmente o abusador é conhecido da família, né? E assim, minha mãe meio que foi um pouco excluída, ela conta, né? E ela tentou trabalhar, né, na chácara, né, da minha tia, irmã do meu pai na época. E ela conta que ela meio que sofreu algumas humilhações, né? Algumas palavras, né, de realmente que, né, ó, mata isso aí não vai dar certo, né? Foi incentivada a encerrar a gravidez, né? Exatamente. Minha mãe, ela sofreu também uma pressão muito psicológica também, né, dessas palavras. E foram muitas palavras malditas desde o ventre, né? Tanto eu como meu irmão, a gente é gêmeos e ali ela conta pra mim, né, depois de um tempo eu pude ter essa oportunidade de ouvir, né, da parte dela, que ela não sabe como ela teve força para não tirar a nossa vida, porque ela teve a oportunidade de tomar remédio, de alguma forma, realmente não tirar a nossa vida pra gente não estar aqui hoje. Ela tinha ciência que era uma gravidez gemelar, de gêmeos, não? Não tinha, porque em 92, interior, ela não tinha nem noção se tinha duas crianças ali dentro, né? Ela não sabia nem o sexo da criança, era homem ou menina, enfim. Então ela não tinha noção de nada, né? Então minha mãe começou a trabalhar, né? E de onde ela trabalhava, da onde ela estava para outra chácara, ficava uns 800 metros, né? Ela conta. E quando ela queria pegar um atalho, ela ia por dentro do mato, né? Pegar uma sombra. E ela conta que não teve suporte nenhum, né? Desse processo. Até porque era uma criança, né? Sim. E ela tinha a oportunidade, né, de tirar a vida, né? De realmente ali tomar algo ou matar, que era o mais fácil, né? Pela forma que foi, pelo que aconteceu. Ela conta que foi, né, trabalhar para quando a gente, de repente... A gente não, né? Ela nem sabia que tinha dois. Quando o bebê nascesse, ela ter alguma condição, pelo menos para dar uma roupa, alguma coisa. Só que ela foi bastante realmente assim humilhada, né? Por conta, né, desse ato. Né? Ela meio que ficou como a errada da história e sofreu uma pressão muito grande psicológica. Mas ela falou que foi o próprio Deus que deu força para ela. Com certeza. Para ela continuar, para ela não tirar a nossa vida, para ela não... para ela permanecer firme, que ela falou que não sabia como iria conseguir suportar toda aquela pressão, toda aquela necessidade que ela estava passando também. E assim, como é que ficou a família dos seus avós? Apoiaram ela? Como é que foi? No momento, não. No momento, eles meio que não gostaram da atitude dela, né? Não chegaram a discutir sobre encerrar a gravidez, não? Ela não me contou esse relato, mas eu acho que pode ter acontecido algo, né?
Mas ela recebeu muitas palavras de que isso aí não vai dar em nada, né? Palavras de maldição, né? Exatamente, isso aí não vai dar em nada, não foi algo que você quis, né? Não foi algo que você planejou. E minha mãe foi seguindo, foi trabalhando, né? Ela cortava, né? Quebrava coco, né? Na época lá, lavava roupa também, para ver se ganhava um mantimento para quando o bebê nascesse e ela ter alguma condição. A barriga foi crescendo, né? Ela tem sem suporte nenhum, só ela realmente. E Deus, claro, que os pais dela também estavam com ela depois, mesmo triste, né? Mas assim, em termos de psicológico, né? Em termos de... Era ela e Deus, né? Minha mãe conta que com 19 anos, se eu não me engano, ela teve que operar, que criou um nódulo na garganta dela, né? Pelo ato, né? Do que aconteceu. Então, assim, ela sofreu uma situação dramática, né? E triste. E o tempo foi passando, a barriga foi crescendo. E ela disse que um dia lavando roupa, né? E volta a dizer, tinha 12 para 13 anos lavando roupa. Ela conta que a madeira cai na barriga dela, ela sente muito dor. E ali eu acho que ela consegue já sentiu umas dores de parto, né? Só que de onde ela estava para a estrada era distante, não era também perto. Era basicamente aí uns 800 metros e tal, no sol quente e tal. E ela não tinha transporte, não tinha suporte para levar. Provavelmente com 8 ou 9 meses de gestação já. Por aí. E eles tiveram... Ela foi com meu avô, pai dela. Tiveram que ir para a beira da estrada, esperar um caminhão do leite, né? O carro do leite, passar para pegar uma carona. Então eles tiveram que esperar o horário certo para passar o carro, né, para ela entrar no carro. Porém, tinha um lago, né, na época, e estava construindo uma ponte, né, e estava época de chuva, época de abril, na época. Quando chovia, a obra parava. Então ela tinha que pegar essa carona e ir até a ponte, descer, pegar uma canoa, um barco, atravessar para o outro lado, porque vinha outro carro do outro lado fazendo o mesmo trajeto, pegando as pessoas que atravessavam. Então só até eu chegar ao hospital já foi um milagre, porque poderia acontecer algo, né, antes. Sim. E até ela pegar o carro, até ela, né, realmente ter esse processo de atravessar ali, pegar o barco, atravessar, esperar outra carona para pegar o transporte para chegar no hospital. E quando ela chega no hospital, ela já chega realmente já para ter a gente, né? Ela não sabia. E eu fui o primeiro a sair. Né, fui o primeiro a sair e ela não estava nem sabendo o que estava acontecendo, ela não tinha estrutura psicológica e nem financeira, física. Então ela ia dar os dois, né? Ela ia dar os dois para outra família. E quando o médico tira eu, ele fala, espera que tem mais um. Né? Então o médico foi, tirou meu irmão Marlon. E ali... Meu pai adotivo, né, que eu fui para outra família, ele já tinha dado um recado pro hospital que tivesse algum menino homem para adotar, ele queria. Legal. Ele é da cidade também? É próximo de Augustinópolis, Tocantins, né? Então, ele foi lá, né, me adotou já, tipo, assim que nasci. Que legal. Quando foi dar meu irmão Marlon, meu avô chega, meu avô biológico. E ele não deixa dar o Marlon, né? O Marlon ia ser para outra família. E tanto que no papel, o meu irmão, Marlon, ele é irmão da minha mãe biológica. Uau. Porque os meus avós registraram ele como filho. Sim. Né? Então ele no papel ele é irmão dela. 13 anos de diferença, né? Então assim, eu fui para essa família adotiva e tal, e ela conta que pós ali, né, o parto ali, ela voltou. E você sabe que depois que você, né, tem uma cirurgia, um pós-operatório, você tem que ter descanso. Sim. Né? Ela conta que ela voltou, ela meio que tava com vergonha de voltar para lá de novo, né? Para onde ela aconteceu tudo, né? Todas as palavras contrárias, né? E ela ficou do outro lado da ponte, na casa de uma amiga, só que ela ficou forçando muito, pegando um sol quente, e quando ela atravessou para o outro lado, ela deu uma hemorragia. Sangue de Jesus, né? E ela quase morre. E ela conta que não tinha transporte, aí o pai dela, né, que é meu avô biológico, chamou alguns amigos que estavam na roça, pegaram uma rede e levaram ela dentro da rede até a estrada para pegar uma carona. Então, para fazer o mesmo trajeto.
Então, após ela ter a gente, ela quase morre por conta disso. E também Deus deu um livramento a ela. Amém. Então, assim, é aquilo, né? Aquilo que é para dar errado, Deus faz dar certo, né? Amém. Então, a minha história, ela até o nascimento poderia dar tudo errado, poderia não estar nem aqui. Mas, como eu falei, a bondade de Deus, ela foi tão boa, ela foi tão generosa que Ele permitiu. E quando Deus tem um propósito, eu acho que nenhuma tempestade, nada, nenhuma ação humana consegue realmente impedir o agir de Deus quando Ele tem promessa e propósito na nossa vida.